tertúlia. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 8 de março de 2012, quinta-feira. O verbete é de número 2231. Ele tem 5 páginas, 45 elogios e 20 máximas. Eu destaco aí a divisão do detalhismo, que tem 13 máximas. O tema é neovalor. A especialidade é autoevoluciologia. Quem fez o verbete aí, redigiu com muita calma, é a professora Dulce, que é uma das nossas técnicas no assunto, veterana. E eu aviso a vocês, não queiram fazer qualquer represália contra ela, que está hoje com assistente, que é a outra. Se acontecer isso, eu coloco os cachorros em cima. Tá certo? Estou de olho, hein? Estou de olho. Definição. O neovalor é a neoavaliação, neoconsideração, neossignificância, neoconcepção, neoimportância, neointeresse ou neopreferência atribuída pela consciência lúcida a ideias, comportamentos, coisas, para realidades, fatos, para fatos, princípios ou realidades conscienciais, reperspectivando a própria existência na vivência diuturna da autodiscernimentologia evolutiva. A dúbio-pensenidade, promovendo a reperspectivação mater-pensênica. A neopensenidade, prevalecendo na psicosfera pessoal. O mater-pensene do megafoco evolutivo. O neovalor subjetivo, que aqui no caso está escrito, nós temos que trocar, eu vou mudar isso aí. Extrínseco e o neovalor objetivo intrínseco. Os valores conscienciais posteriores ao curso intermissivo. O neovalor reconhecido e assumido. A reavaliação da hierarquia dos valores pessoais. O encantoamento da obsolescência retrobiográfica, o ajuste da superestimação de valores anacrônicos, a reciclagem dos valores intraconscienciais, corrigindo a postura negligente à condição de intermissivista. Eu li apenas uma parte aí, que a fatologia tem mais de 20 linhas. O vislumbre dos neovalores intermissivos, a conquista da sinalética energética e parapsíquica, refinando os neovalores ressomáticos, a progressiva autorrecuperação de cons magnos, forçando a adoção de neocritérios pessoais, o impacto das autovivências parafenomênicas, promovendo ou potencializando os neovalores conscienciais, a reconectividade com a paraprocedência. Agora, na argumentologia, existe aí o tópico da tabelologia, com 15 itens expondo contrapontos entre valores obsoletos e neovalores evolutivos, cosmoéticos, a maior, passíveis de serem vivenciados pelo intermissivista lúcido, homem ou mulher. Agora, na remissologia, dos 15 itens, nós destacamos descarte dos resquícios, economia da vida consciencial, fixação no rentável, preço do ideal e valor existencial. A frase enfática, que tudo indica que está perfeita, diz o seguinte: o emprego lúcido da inteligência evolutiva conduz ao descarte decisivo de valores obsoletos a partir da experimentação destemida e cosmoética, cingindo os neovalores intermissivistas. Você cultiva neovalores pessoais ou ainda mantém autoconvicções impedidoras das renovações intraconscienciais? Qual valor dá a você a neocondição de intermissivista? Agora, aqui nós temos uma mega análise, feita pelo João Paulo aí conosco, são 20 itens,
que vale a pena a gente ver. Neoimportância, neocritério, neoconquista, neoaquisição. Expansão, reperspectivação, renovação, maturidade, cosmoeticidade. Autoprioropenseridade, autoevoluciologia, autocoerenciologia, autoproexologia, autopriorologia, preferenciologia, para-axiologia, lucidologia, autodemanda, autovivência e sempre aprendência. O verbete do dicionário hoje, nós temos aí inspiraciologia, que ele é auto-para-perceptivométrico, ou lógico, e seria bom a pessoa ver se interessa para ela o que nós estamos falando aqui sobre a inspiração. Inspiração é uma coisa que muita gente interpreta, às vezes, um pouco fora do esquadro. Então, é bom examinar bem o que é inspiração. Agora, aqui um questionamento. Os sentimentos de gostar, se apaixonar e amar podem ser controlados? É lógico que pode. Isso aí é um processo de discernimento da pessoa e lucidez dela, vontade e determinação. Se um desses sentimentos vai embora, tem como fazê-lo voltar? Aí depende da consciência. Tem dificuldade em ter e ou manter a ereção com mulheres diferentes. Acho que devido à ansiedade. Teria alguma dica para controlar esses dois fatores? Primeira coisa, isso aí é uma lição para você. Deixa de ser promíscuo e seja monogâmico. Arranja uma mulher que você se dá bem com ela e faz a dupla evolutiva. O mais é prostituição e promiscuidade. Os cursos de acoplamento e 40 manobras têm previsão de quanto virão para a vitória? Alguém sabe aí? Acoplamentário e 40 manobras. O acoplamentário ele é fixo, ele tem perna no lugar dele, tem raiz. Agora 40 manobras, como é que é? O rapaz é de Vitória. Olha, esse ano nós vamos ter muitos cursos, 40 manobras em Foz e alguns fora de Foz. Os próximos que vão acontecer no mês de abril, aqui em Foz do Iguaçu, na Semana Santa, né, de 5 a 8. E em São José dos Campos, de 13 a 15, isso do mês de abril. Agora, a gente vai fazer um projeto bacana em julho. Nós teremos 2 cursos, a CIP parceria com o CAEC, em que nós vamos dar o 40 manobras e, em seguida, ocorre o acoplamentário. Então, isso vão ser turmas, a princípio, fechadas, e a gente quer exatamente ver o resultado que a gente obtém fazendo esse intensivão, né? 4 dias trabalhando as energias no 40 manobras e, logo em seguida, o acoplamentário. As datas são 9 e 12 de julho, o 40 manobras, né? O acoplamentário, então, seria de 13, 14 e 15 de julho e, novamente, de 20 a 26 de julho, seguidos de 27, 28 e 29 do acoplamentário. Então, fica o convite para todos. Em Foz do Iguaçu, nós ainda teremos em novembro, 15 e 18, feriado de 15 de novembro, e em dezembro, que é tradicional, depois do Natal, né, 27 e 30. Acho que foi tudo. Eu vi uma entrevista do biólogo e neurocientista Stevens Rehen na Conexão Roberto Dávila, e, entre muitas afirmações, ele diz que no futuro a velhice poderá ser tratada como uma doença, ou seja, que a vida do soma poderia ser prolongada indefinidamente, o que seria uma espécie de imortalidade para o corpo humano. O senhor poderia aprofundar esse assunto? Qual seria o limite da longevidade humana intrafísica? Que implicações isso teria no Holochakra? Olha aqui, há décadas eu digo que o homem vai chegar a pelo menos 250 anos. O processo da vida prolongada indefinidamente no corpo é impossível, isso aí é bobagem, é impraticável. Mas, por exemplo, 250 anos, isso a gente já fala há algumas décadas. Hoje, ele já admite 150 anos, quer dizer, a ciência convencional. Então, estão caminhando para isso. Agora, as implicações vão ser incríveis,
em matéria de PROEX, Programação Existencial. Holochakra, isso vai ser até secundário no caso. O problema é a realização da pessoa, devido ao problema da lucidez. Eu sei o que é isso, agora aos meus 80 anos. Você já pensou? O dia que eu tiver mais 70 pela frente, com a lucidez que eu tenho hoje, se eu manter isso até lá pelos 140, 150, isso é uma loucura. Que visão que eu não vou ter das coisas, das pessoas, dos ambientes, dos assuntos. Uma loucura. Assim é qualquer um. Pois é. Isso aí é uma loucura. Então, o problema é o seguinte, a vida física prolongada precisa ter lucidez. A primeira coisa é essa. A mesma coisa extrafisicamente. A pessoa tem que estar sadia, consciente. Fatologia, página 14, quarta linha. Poderia explicar como utiliza a reavaliação da hierarquia dos valores pessoais? Bom, a abordagem aqui, ela é de uma maneira genérica, né? Da importância de chamar atenção, da importância de você realmente fazer essa reavaliação. No caso, assim, dentro do paradigma da conscienciologia e considerando a importância das reciclagens, da autopesquisa, uma coisa que eu acho muito séria é você realmente fazer esse mapeamento da importância que você está dando para a sua vida, né? para a sua agenda pessoal. Eu, particularmente, eu sou uma pessoa que eu procuro manter o meu cotidiano à base de um planejamento mínimo. Eu gosto de planejar o que eu vou fazer minimamente. Então, eu acho que isso é uma maneira de você conseguir hierarquizar os valores que você tem e transformá-los em alguma coisa prática, né? Porque, assim, a ideia desse verbete, embora ele pareça, assim, talvez meio filosófico demais ou muito teórico, justamente a minha proposta é chamar atenção para a importância do valor que você dá a pequenos detalhes, ao seu cotidiano, ao que está ao redor de você, as mínimas ocorrências, e chamar atenção para isso, considerando que, na verdade, vai depender do valor que você imprime a isso, do neovalor que você está imprimindo a essas observações ou às ocorrências em geral, e, a partir daí, você vai estar vivendo de uma maneira mais ou menos evolutiva, né? E aí, então, mas assim, mais objetivamente, em relação à pergunta, a sua pergunta, é realmente essa avaliação do cotidiano, né? Do que eu considero que é mais importante para eu estar priorizando na minha agenda pessoal. Na fatologia, sétima linha, a conversão da conduta exceção em conduta padrão, poderia ampliar? Bom, no caso, considerando a proposta, né, o conceito do neovalor, do momento que você conquista ou vislumbra um neovalor evolutivo, você tende a sair de uma conduta exceção, não tão conduta que seria exceção evolutiva, e passa a considerar aquilo como uma conduta padrão. Então, a ideia é o que não era tão evolutivo, tão importante ou tão prioritário, que você deixava como uma conduta padrão, você transformar no evolutivo em conduta padrão. E o que era exceção vira, então, o seu cotidiano, a sua rotina mais prioritária, né? Então, você pensar nesse jogo, né? No que você até então tinha como não prioritário e passar a priorizar na sua cotidianidade. Na fatologia, nona e décima linhas, poderia explicar a importância da longevidade produtiva na reciclagem de valores arraigados? Bom, tem a ver com o que o professor acabou de falar, com a pergunta anterior. É claro que quanto maior a longevidade, se você tem uma vida útil mais longa, e com lucidez, obviamente, é claro que você vai poder avaliar com mais acuidade, com mais competência, os seus valores anteriores, né? Tem mais algumas colocações que eu faço abordando essa questão da idade, mas basicamente é isso. Se a pessoa tem uma vida mais curta, obviamente ela não tem
tempo de amadurecer, né, para fazer as renovações necessárias. Por exemplo, também, considerando aqui o verbete do dicionário, né, professor Valdo, que o senhor coloca aqui na inspiraciologia, na autopensenologia, que os calvos podem trabalhar melhor, porque já estão com o campo de pouso limpo. Ora, nada melhor do que um campo de pouso limpo para poder avaliar o que é realmente valioso para a evolução. Mas a gente põe um chapéu, metafórico totalmente. O chapéu a gente resolve. Ainda na fatologia, página 14, 13ª linha. Poderia explicar como realizou a ruptura com os medos infundados? 13ª linha. Da fatologia, página 14. Logo em seguida. Sim, a ruptura com os medos infundados. Essa questão da ruptura com os medos infundados tem relação com o item anterior, né? E com o outro também, e com o seguinte. Então, por exemplo, essa questão da dissipação de tempestades em copos d'água, né? A questão de você buscar racionalizar e ter um discernimento maior sobre os acontecimentos. Qual que é a nossa tendência? Ser a priorista, não considerar a realidade de fato e a fazer as abordagens e avaliações a partir de grandes emoções, não é? E os medos estão intimamente ligados com essa avaliação infundada, né? Então, se você para com esse tipo de abordagem e racionaliza, superando uma valorização subcerebral, a sua tendência é romper com esses medos infundados, com certeza. Ainda agora, na parafatologia, página 15, 2ª linha, de baixo para cima. A invariância paraxiológica do fluxo evolutivo do cosmos. Bom, a ideia aqui é chamar atenção para essa condição evolutiva, né, do fluxo do cosmos. E a minha ideia assim, é que, em relação à evolução, né, quanto mais evoluída é uma ideia, um conceito, uma proposta, uma realidade, uma para-realidade, um posicionamento, enfim, o valor que você dá a alguma coisa ou a alguém, se isso é mais evoluído, está mais próximo do fluxo do cosmos. E, na verdade, o fluxo do cosmos ele deve conter uma certa estabilidade, uma certa invariância pelo próprio padrão cosmoético dele, tá certo? Então, eu penso assim, que quanto mais evoluído, mais cosmoético e menos variação precisa ter. Ou seja, o conceito de neovalor, ele estaria sendo aplicado, a exigência dele, né, a necessidade dele, mais para o nosso nível evolutivo, tá certo? Quanto mais evoluído você é, mais próximo você está do fluxo do cosmos e menos variável, menos necessidade de renovação você vai estar precisando em relação a neovalores básicos. Essa é a ideia. Sou de Porto Alegre e tenho interesse em conhecer profundamente a conscienciologia. Gostaria de saber como devo começar, por quem procurar, se existe uma faculdade, se existe curso que me elucide do início ao fim sobre a nossa existência aqui na Terra. Olha, a primeira coisa seria bom você ler o livro Nossa Evolução. Agora os cursos, fala aí para mim, por favor. Isso. Você pode entrar em contato com o Centro Educacional de Porto Alegre do IIPC, que é o Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia. Eu vou te dar o telefone. É 51-3224-0707. 3224-0707. Você pode entrar também no site do IPC, que aí você vai ver todos os cursos que existem e você se informa lá. Good luck. Li o verbete inspiracionologia e percebo que tem dificuldade para diferenciar a inspiração da imaginação. Como identifico um efeito do outro? A primeira coisa é o seguinte: inspiração é uma coisa que vem de fora.
quase sempre indica, às vezes, uma neo-ideia, um neoconstructo. Então, você tem que, primeira coisa, é ver as origens, de onde vem, as categorias de inspiração. A inspiração pode ser sua, de alguma coisa que você elaborou agora no momento. Pode ser sua, de alguma retrocognição do passado. Pode ser sua, de alguma retrocognição da intermissão de uma projeção consciente. Pode ser de fora, de um amparador. Pode ser de externa, de um assediador. Você tem que saber as origens, as categorias, de onde vem. Aí você vai ver. Sua imaginação é uma coisa, inspiração é outra coisa. Você pode receber sugestão sua mesma e pode receber sugestão de fora. Isso depende de como é que é. Agora, tem que observar, fazer registro, para você estabelecer pouco a pouco as diferenças de uma ideia ou de uma condição para outra. Agora, para você, se a tendência consciencial é repetição do que já foi feito, auto-memórias positivas e negativas, como otimizar a inserção de neovalores na nossa intraconsciencialidade? Poderia detalhar o encantoamento da obsolescência retrobiográfica, linha 4 e 5 da fatologia, e a providência de não atirar pés aos porcos, linhas 12 e 13? Bom, primeiro sobre o encantoamento, né? Essa questão do encantoamento está diretamente ligada à questão da sua saturação, né? Com a sua condição retrobiográfica. Quanto mais você adentra a questão da autopesquisa, do seu autoconhecimento, de vislumbres do seu passado, ou por retrocognição, mesmo sem se ter 100% de certeza, mas, enfim, lampejos do que você pode ter sido, ou quem você pode ter sido, você, de certo modo, fazendo essa avaliação, você chega numa condição de encantoamento, né? De você mesma, com os seus valores atuais, a partir de recuperação de cons do curso intermissivo, que a própria condição de estudante rotineiro, né? De autopesquisa, isso com o tempo você vai adquirindo. E então é uma coisa praticamente consequente, né? Você mesmo se saturar da sua condição. Então, esse encantoamento vai estar traduzido num refazimento, numa reconstrução dos seus valores pessoais. Uma coisa puxa a outra, né? E essa ideia também ela está muito ligada à questão da espiral evolutiva, né? Que eu até coloco em algum local do verbete, né? Considerando a questão da evolução ininterrupta e contínua. E o conceito de espiral evolutiva é justamente esse, de você, colocado pelo professor Valdo, né, vamos dizer assim, do retorno com algo mais, com um plus evolutivo. E eu penso que esse algo mais, essa ampliação da própria condição da consciência vai estar produzindo neovalores e exigindo também neovalores dela para essa vivência mais evoluída. Agora, a providência de não atirar pés aos porcos. Sim, quando você tem essa postura, de prestar atenção para os seus valores pessoais e buscar neovalores realmente evolutivos, né, visando a sua autoevolução, você precisa tomar essa providência, sem ficar com embromation e empurrando com a barriga o que não pode mais. Agora, a primeira pergunta era otimizar a inserção de neovalores na nossa intraconsciencialidade. Eu acho que você também já tocou no assunto. Eu acho que otimizar... Como otimizar a inserção de neovalores? Eu acho que a questão aí, chave, é você colocar em prática a gota de inteligência evolutiva que você tem. Espremer o que você tiver de inteligência evolutiva e tentar vivenciar isso que a gente aprendeu em tese no curso intermissivo, né? Que eu acho que a questão aí chave, né? Eu até coloco em algum momento do neovalor nesse conceito que eu estou colocando, né? Da autoevoluciologia.
coloco aqui no final da parafatologia, a inteligência evolutiva sendo o megafarol dos neovalores cosmoéticos. Na página 16, antagonismologia, no final da segunda linha. O antagonismo, perda circunstancial e perda irreversível. A questão da cronêmica e da irreversibilidade, né? Isso tem uma relação muito grande com o valor que a gente dá às coisas e com o modo que a gente vai sentir aquela perda, né? Então, isso vai estar influenciando e dando o tom do valor que você dá e do neovalor que você dá a alguma coisa que você perdeu. É claro que se você teve uma perda irreversível, ela vai ter muito mais impacto e vai exigir de você novos posicionamentos e a adoção de novos valores mais sérios, mais firmes, né? mais fortes. A ideia, então, aqui de trabalhar com esse antagonismo é pensar nessa diferenciação que eu considero, assim, bem importante. Agora, ó, aqui outra vez, o ajuste axiológico racional após a perda irreversível. Está falando aqui? Então... Está falando primeiro o antagonismo, agora o ajuste. Então, esse ajuste... Você já falou também nisso aí. Já falei. Mas pode repetir aí, porque é outra pessoa, que o ajuste muito mais longe, ela está muito mais distante. Não sei se isso influi, mas... Bom, esse ajuste, claro, uma perda irreversível, exige que você faça toda uma reciclagem dos valores, de muitos valores em geral, né? Não sei se o teletertuliano já passou por isso, eu já tive a oportunidade de ter algumas perdas paradigmáticas na vida, acho que todo mundo já tem, né? E algumas são bem significativas, para mim foram nesse sentido de eu rever mesmo o meu código de valores e ter um reposicionamento na vida em relação ao que eu considero importante ou não. Agora, na fatologia, na 8ª linha de baixo para cima, os valores relativos ao ethos profissional. Bom, a questão do ethos, né, é a questão do comportamento, do modus operandi de determinado grupo. No caso aqui, eu estou chamando a atenção do ethos profissional. Então, aqui o que é importante a gente considerar? Que a convivência com esses diferentes nos levam a adotar e a ampliar os nossos valores pessoais. Então, a pluralidade profissional e você conseguir adentrar no universo, no cotidiano de diversos grupos diferentes, né, diferenciados das várias profissões, isso ajuda muito a você pluralizar os seus valores. Então, assim, por exemplo, a pessoa que tem contato com vários profissionais, ou a própria pessoa que tem tem a oportunidade de ter mais de uma profissão ao longo da vida, ela pode ir percorrendo essa variância, né? Esse leque de valores e, com isso, aumentar o estoque de neovalores pessoais dela, mais evolutivos e mais importantes. No dicionário de argumentos com títulos de inspiraciologia, na página 49, o senhor poderia aprofundar a autopensenologia? Eu entendo que todas as minhas transformações pessoais começam através de meus pensamentos e, portanto, através de minha cabeça. Mas não entendo qual a relação com a minha careca. Ele é marítimo, esse aí, tem 51 anos, é de Santa Catarina. Na autopensenologia, nós escrevemos o seguinte: a sua cabeça deve ser o campo de pouso para as grandes ideias da central extrafísica da verdade nas pesquisas avançadas. Quer dizer, campo de pouso. A ideia tem que entrar na sua cabeça e deslizar igual um patinho ou um skate, que eu falo. Quer dizer, você tem que ter abertura mental. Nós chamamos isso de neofilia. É a pessoa gostar da ideia nova. Então, a ideia nova vem, ela tem abertura, as portas estão abertas. O ideal na cabeça da pessoa é não ter aquilo que eu digo, nem parede, nem porta, nem janela. É devassado, está aberto. Porque deve haver uma democracia com segurança. A pessoa não tem medo de ser assaltada. Agora, veja, esse é o caminho da despertologia. A pessoa está aberta a tudo.
ela não tem medo, ela tem resistência, ela tem proteção, ela tem segurança, ela tem autodomínio, ela tem autoconfiança. Agora eu digo aqui, os calvos podem trabalhar melhor porque já estão com o campo de pouso limpo, devassado, onde existe o coronochá que as ideias podem chegar deslizando ao modo de patins ou skate. Esta é a recepção de alto nível do campo de pouso, recebendo toda a categoria de aeronaves ou astronaves de alta pensanização. O que a gente quer dizer é o seguinte, o careca, por exemplo, o calvo igual eu assim, ó, não precisa nem mais de proteção da história. Agora, mesmo assim, eu tive um câncer logo aqui, devido às lâmpadas fluorescentes. Mas, do ponto de vista de recepção, eu procuro, há mais de meio século, a ser receptivo com, vamos dizer, neofilia. Se a coisa é nova, eu topo a parada em qualquer lugar, com qualquer pessoa, sobre qualquer tema, desde que a coisa seja nova. Eu quero aprender a coisa nova, que é aquilo que você está falando aí sobre a sempre-aprendência. Nós temos que estar aprendendo tudo que aparece. Então, por aí você vê que essa metáfora aqui do deslize na cabeça tem sua razão. O processo é sério, por aí. Agora, eu queria falar ainda aqui, o Luiz Fernandes Antunes, sabe? Eu não sei se ele não está aqui hoje, mas ele mandou aqui uma carta convite muito interessante. Carta convite, treinamento de segurança. A partir do movimento iniciado pelo secretário-geral do CEEC, senhor Felipe Mansur, foi reativada a Comissão de Segurança Integrada da Cognops, cuja finalidade é propor melhorias de segurança através do estabelecimento de regras e padrões de conduta. As reuniões estão ocorrendo quinzenalmente com a participação de representantes das ICs e condomínios conscienciológicos sob a coordenação do voluntário CEEC, Luiz Fernandes Antunes. Dentre as ações aprovadas pela comissão, encontra-se a realização de atividade para orientação e qualificação do serviço de segurança, hoje prestado pelos porteiros do campo, das ICs e nos condomínios. Diante do exposto, a Comissão de Segurança Integrada da Cognops solicita a liberação e participação de todos os porteiros, independente do turno de trabalho, para a palestra do senhor, a ser proferida pelo senhor Everaldo de Oliveira, sócio-administrador da empresa Iguaçu-Seg, a realizar-se no auditório do discernimento, no dia 9 de março, agora, quer dizer, amanhã, das 9 às 12 da manhã. Mas escuta, mesmo assim não vai ficar sem segurança, não é todo mundo que vai para lá, tá certo? Senão nós estamos falando aqui para alguém entrar aí. Vai ficar tudo no lugar, faz tour depois. Diante da importância dessa atividade para a segurança coletiva da Cognops, a mesma será aberta a todos os voluntários e moradores dos condomínios. Quer dizer, todo mundo se interessar pela segurança aqui da Cognops, é bom aparecer, então, às 9 horas, lá no discernimento, amanhã cedo. Somente com a colaboração de todos será possível a implementação de uma nova cultura de segurança. Cordialmente, Luiz Fernandes Antunes. Muito bem, vocês estão entendendo, né? Todo mundo se interessa por segurança, é bom aparecer. Todo mundo que mora aqui, ó, Cognops, é bom ir lá. Agora, ó, quero falar para vocês sobre a 5ª prova da imagística. Nós estamos falando aqui, eu vi até que parece que tinha gente que estava entrando aqui hoje, da imagística, parecia que a Nara também estava aí, né? Está lá. Agora, o que se passa? É no dia 22 de abril que tem a prova. E as oficinas sobre a imagística é no dia 24 e 25. Agora, as oficinas preparatórias, né, que nós estamos falando. Chegue antes da prova da imagística, programe-se. Essa é a 5ª prova. Quem é que ainda não fez a prova da imagística? Por favor, levanta a mão. Deixa eu ver. Ainda tem uma porção, né? Eu não vou vaiar vocês hoje. Mas depois da prova, aqueles que levantar a mão aqui, eu vou vaiar, tá certo? Em dó maior, tá certo? Eu acho que vocês deveriam aparecer lá, porque isso aqui é muito bom para melhorar o mental soma. Eu tenho interesse particular nisso por 2 motivos. Primeiro, que quem orientou isso foi um serenão.
Segundo, é muito importante que as pessoas melhorem a imagística para poder fazer os verbetes se defender aqui para mim. De modo que isso aqui é seríssimo. Eu conto com a presença de vocês, então, no dia 22 de abril. Eu quero lembrar que isso é o mês que vem, tá? Vocês têm um mês para acertar e as datas. Qualquer coisa, é só olhar, ver as coisas, examinar com calma. E eu agora entrego, então, a professora Dulce para vocês. Pode falar. Marilza aqui no ar. Parabéns pelo verbete, muito esclarecedor, né, para quem está assim querendo fazer mudanças e assumir essas mudanças. E eu gostaria que você, por favor, em codigologia, falasse, aprofundasse mais o segundo código, o código genético desconstruindo antigas convicções. No caso, Marilza, essa questão do código genético, né, está relacionado com aquela fatologia que eu coloco, a questão da heuristicologia, da própria biotecnologia, né, e que aí envolve todas essas questões da bioética, da genética, enfim, da robótica, do biodireito. E então eu estou chamando a atenção para a importância no caso desse código genético, por exemplo, em relação ao exame de paternidade, né? É uma maneira de você usar esse conhecimento dos códigos genéticos e você conseguir impor novas convicções, novas ideias sobre algum assunto que estava antes mapeado de uma determinada maneira. Então, a questão da codificação genética, no caso, relacionando isso à biotecnologia, vai estar gerando novos valores em relação ao que se considerava de uma maneira imutável, alguma informação relevante, ela toma um outro valor, ela toma um outro rumo em função de informações contidas e desveladas a partir de uma nova tecnologia. Está claro? Tá, é uma vertente. Isso. Eu olhei de uma forma mais intraconsciencial. Pode ser. O que você pensou? Eu pensei o seguinte, dentro da minha experiência de vida pessoal e também de atuar, né, durante 20 e poucos anos como terapeuta, eu percebi que à medida que a pessoa renova valores e ela assume essa renovação de valores, ela passa a conduzir a mudança de paradigma de uma forma geral. Eu acredito, não sei como provar isso ainda, isso ficaria lá para o nosso amigo Carlone. Uma mudança mesmo a nível celular, da consciência, do corpo biológico, sabe? Uma mudança geral. E eu vejo o seguinte, tanto é que muitas pessoas que sofrem vários males, à medida que ela entra no voluntariado, ela muda o paradigma, ela trabalha as energias, vários processos que eram físicos, aquilo passa a ficar menor e até não existir mais. Né? Eu pensei, a mudança desse código genético a nível celular mesmo. Mas aí você está falando também de um impacto de uma paragenética, de um comportamento atual no futuro. Não, aqui a minha ideia você muda a genética, você muda a paragenética também, né? No futuro. Com certeza, mas aqui, Marilza, a abordagem foi bem específica. A sua abordagem também foi muito boa, né? Foi muito boa, excelente. Eu acho que tem a ver também com a priorização, né? Aqui que você com fala. certeza. A teoria dos valores. Então, mudando isso, tem a ver com a teoria dos valores. Parabéns, obrigada. Dulce, aqui na página 15. Sim. Página 15, sim, binomiologia. Sim. O binômio anéis-dedos. Seria isso, mais ou menos, a técnica do vai que vem, do desprendimento?
O que você quis dizer com aquela... Aqui eu usei essa dizer, metáfora, né, da questão de você... Vai que vem, né? Vai Isso, que vem. vão-se os anéis e ficam os dedos, né? É o Chamar desprendimento. atenção, exatamente, chamar atenção para esse desprendimento cosmoético, né? E de você não dar tanta importância à bobagem, que eu acho que isso é um dos grandes travões nossos evolutivos, né? Ainda no nosso nível. A história do osso do cachorro, né? O valor que o cachorro dá para um osso, e você pensa quantos humanos ainda dão, metaforicamente, tanto valor a ossos, né? E o quanto que a gente precisa evoluir para abrir mão disso. Agora, então, no ciclologia, quando você fala o ciclo, valor subestimado, valor superestimado e o valor ajustado, aí é que está o pulo do gato, pulo né, do gato, Solange? então, que é o equilíbrio, que é o mais difícil, né? Exatamente. Você tem alguma dica para nos dar aí, alguma técnica que você já usou? Olha, eu sou uma pessoa que eu gosto de refletir, sabe? Eu tenho essa mania, que eu acho que é uma boa mania. Eu gosto de avaliar, de parar, de refletir as coisas, embora eu não consiga fazer isso sempre. Mas quando eu posso, quando eu me contenho, assim, eu faço. E eu acho que isso ajuda você a mapear melhor as coisas, né? Aquela técnica também que o professor Valdo fala muito do sobrepairamento, né, Solange? De você conseguir realmente se colocar como uma consciência nas situações da vida. Eu já consegui em alguns momentos e, nossa, funciona demais. Eu me colocar, me imaginar na condição de uma consciência amparadora, me vendo naquela situação, e eu consigo mudar de postura, eu consigo ser um pouco mais madura, imaginando essa condição de como que eu me comportaria se eu estivesse participando ali como consciência. Dulce, na página 14, Fatologia, a terceira linha de baixo para cima, é o baixo custo do neovalor frente ao exponencial evolutivo. No caso aqui, Arlindo, eu fiz um jogo, né, com a questão de custo, porque fala em valor, o povo da economia, não é pela economia, é o custo alto, o custo baixo, enfim. É claro que você adotar um neovalor evolutivo, é claro que isso tem um custo, você concorda? Correto. Você tem um preço a pagar em cima disso, das suas escolhas, você tem que bancar muita coisa. Às vezes não é tão fácil você se posicionar diante de um neovalor seu. E é preciso a gente pensar no exponencial, né? Na importância disso perante a evolução, até para ter mais força para bancar isso quando for preciso. Que às vezes a gente titubeia ou pode estar adiando algum posicionamento. E então a minha ideia aqui foi chamar a atenção para isso. Que no fundo, né, no frigir dos ovos, o custo é muito baixo, deve ser sempre muito baixo. Esse custo que eu entendi é de executar esse neovalor, né? O baixo custo do neovalor frente ao exponencial evolutivo. Exponencial no sentido de importância. Pôr né? em prática, né? Porque... Eu estou colocando aqui o neovalor do ponto de vista da autoevoluciologia, e que ele está sendo uma escolha, um reposicionamento seu diante de alguma coisa, alguma circunstância, algum fato, de uma maneira pró-evolução. Então, é o que eu falei ainda há pouco. Geralmente isso tem um custo. Você precisa bancar isso, você tem que abrir mão de alguma coisa, você tem que dar não, dar contra, ficar antipático, pegar alguma fama que não é tão fácil, é tão glamourosa. E então eu estou chamando a atenção que, no fundo, eu acho que é um baixo custo. Agora, é bem baixo, eu acho que o custo-benefício é bem maior. É baixo. Então, agora a última coisa, na parafratologia, página 15, a quinta linha, depois segue na sexta, anel aquisição intermissiva ainda não vivenciada. Eu queria saber, em questão de essa anel aquisição, para vivenciar isso, o que é necessário, né? Porque...
Bom, eu não sei te responder exatamente o que é necessário. O que eu posso te dizer é que assim, em termos gerais, a tentativa de aquisição de neovalores certamente vai aproximar você da sua paraprocedência e do que você estudou e se preparou para vivenciar do ponto de vista evolutivo, né? Então, tanto a abordagem do que você das ideias que você aprendeu no curso intermissivo, que você não colocou ainda em prática aqui, por absoluta incompetência sua de vivenciar, quanto por coisas que você nem imagina que você poderia estar vivenciando e que você teve acesso no seu curso intermissivo, que você foi preparado e que você não dá conta de abraçar, né? de receber esse bônus, vamos dizer assim. Agora é o seguinte, existe uma prioridade de vivenciar essas questões, né? Agora, você, dentro de uma certa prioridade que você assume, algumas vão ficar de fora? Não estou perguntando, não sei. Ou você precisa... está perguntando em relação às prioridades? Você vai pegar as prioritárias e vai vivenciando por prioridades. E se dentro disso, algumas que estão fora dessa prioridade podem ficar de fora, assim, da vivência. Eu acho que aí a medida, Arlindo, é alguma coisa que o professor Valdo fala muito, né? De você buscar ter uma medida aí do quanto que você está sendo útil em relação à assistência a outras pessoas. Provavelmente, se você não está nessa linha, nesse caminho, tem alguma coisa errada com as suas prioridades. E essa avaliação contínua, frequente, e que eu acho que a medida mais séria é da sua satisfação íntima, né? A sua autossatisfação mesmo com o que você está fazendo, com os resultados, com essa sua condição diária, né? Que eu acho que isso é uma reflexão diária que a pessoa deve fazer, se realmente ela está vivenciando os neovalores mais necessários, mais prioritários. E eu acho que esse índice, assim, essa medida de uma mínima felicidade cotidiana vai estar dando tom, né? Mas, assim, no dia a dia mesmo, nas pequenas coisas, né, Arlindo? Eu acho que sem querer levar a coisa para uma filosofia muito estratosférica, né? Pensar no dia a dia. Obrigado. É comum a utilização do arco voltaico em assistência extrafísica? Sim. O arco voltaico pode ser feito por 2 pessoas simultaneamente? Sim. A verbetógrafa, Fatologia, página 14, final da 4ª linha. Poderia expandir com exemplos práticos o encantoamento à obsolescência retrobiográfica? Hoje é o dia que você tem que falar muito de encantoamento, assim, está encantoada. Já respondi, mas vamos lá. Você está encantoada. Por exemplo, eu vou falar de um caso, né, no meu caso pessoal, né? Eu não tenho 100% de provas concretas, mas eu tenho sérias desconfianças que eu sou bem novata na questão da abordagem multidimensional, por exemplo, do parapsiquismo, de vivências mais práticas com esse assunto. Então, esse encantoamento da obsolescência retrobiográfica é justamente você se dar conta, você ter certeza que você precisa ter uma nova postura em relação a determinados